E aí galera, como é que vocês estão? Confere só essa aula aí, ó, mas antes de assistir, curta, compartilhe o link, se inscreve no canal, enfim, boa aula! Falando aqui da segunda lei então, pessoal, ó, antes de ver a segunda lei, vamos analisar essa situaçãozinha aqui que eu coloquei, que ajuda a gente a entender a segunda lei. Se eu preciso aqui, nesse lado, ó, eu tenho uma massinha pequena, um corpo pequeno, né, um estojo, digamos, e a gente vai empurrar esse estojo. Se quer uma aceleração pequena, eu não quero empurrar que ele vá tão rápido, né? Eu posso botar uma aceleração pequena, aí eu preciso de uma força pequena. Conforme a gente quer que ele vá mais rápido, mais força a gente precisa usar, né? Assim, o que eu quero dizer aqui, ó, no último caso, se a gente precisa de uma aceleração grande, a gente vai precisar de uma força bem grande. Isso quer dizer que quanto maior a aceleração que eu preciso, maior é a força que eu preciso. Na física ou na matemática, a gente gosta de colocar um símbolozinho para isso, que é proporcional. Isso aqui significa é proporcional. A força é proporcional à aceleração. Mas olha só, essa força não precisa ser uma força do braço, por exemplo. Pode ser a força resultante sobre o corpo. Eu posso analisar como isso. A gente já vai chegar lá. Vamos analisar esse outro lado aqui, ó. Se eu tenho um corpo menor ainda com nenhum estojo, e se eu quero colocar uma aceleração nesse corpo, quero tal valor de aceleração fixo, e eu vá aumentando a massa do corpo, eu vou colocando mais coisas dentro do estojo, conforme mais massa tem esse estojo, mais força eu vou precisar colocar para empurrar o estojo, né? Para empurrar com a mesma aceleração. Se a gente fixa a aceleração, eu preciso de mais força para empurrar o estojo. Ou seja, conforme a massa cresce, a força também cresce, a força necessária para colocar. A gente usa o mesmo símbolozinho aqui. Não confunda com A, isso aqui é um alfa, tá? Ou seja, a força ela é proporcional à aceleração e ela é proporcional à massa. A gente pode... Isso aqui, a gente pode escrever dessa forma aqui, que é a segunda lei de Newton. A força é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? O que diz a segunda lei direitinho? Ela diz que quando a gente aplica uma força resultante, tá? No caso, a soma das forças sobre o corpo, né? Quando a gente aplica essa força resultante sobre o corpo, a força produz uma aceleração com o mesmo sentido e mesma direção. Mesmo sentido e mesma direção. Se a força está para lá, a aceleração está para lá. E a intensidade dessa força é igual ao produto entre a massa m com a aceleração. Isso é o que diz a segunda lei de Newton. Se a gente pega todas as forças que eu estou colocando sobre o objeto, se eu somar todas, colocar desse lado, se eu somei todas, é o F. Esse F vai ser igual a massa vezes a aceleração. Isso é a segunda lei de Newton. Só que isso aqui é um vetor. A aceleração e força são vetores. Então, coloco a flecha só para lembrar. Quando a gente está trabalhando em uma dimensão, tipo, é uma força para cá contra uma força para cá, a gente não precisa se preocupar muito com o vetor, a gente só coloca a intensidade. A intensidade, né? Vamos colocar aqui, como isso aqui fala sobre a intensidade. Quando eu falo a característica da intensidade de um vetor, eu me preocupo só com o módulo, só com o valor, eu não preciso mais da flechinha, é F igual a MA. Sobre unidades, como é que se mede no SI a aceleração? Em metros por segundo ao quadrado. Aqui, massa, em quilograma, o Qzinho é minúsculo. E força em Newton, representa com a letra N. Isso aqui é no SI, tá? No SI a gente se mede assim. Então, essa é a segunda lei de Newton.
Segunda lei de Newton, então, diz que a intensidade da força resultante sobre um corpo é o produto da massa vezes a aceleração. Beleza? Tudo certinho? Vamos ver a terceira lei de Newton agora.